Shalom a todos. Agora então nós vamos para o comentário do Rabbeinu Hananel, do Talmud. Antes, eu gostaria de falar sobre o Talmud. O Talmud é extenso, são todas as leis, são todos os comentários feitos, as explicações feitas sobre a Torá de uma maneira que nós possamos entender. Então, a importância do Talmud para o judaísmo, para o judeu, para os estudos, tanto rabínicos quanto para as pessoas que querem entrar nesse mundo judaico, eu diria assim, o Talmud é, sem sombra de dúvidas, o mais importante livro, não posso chamar de livro, enfim, ele é o mais importante compêndio de alahá, de costumes e tudo mais. Por quê? Porque a importância dele se equipara à Torá. A Torá sozinha já é maravilhosa, porque é a lei divina. Mas de nada nos adiantaria se nós nunca soubéssemos como colocar em ação as mitzvot. Nós precisamos saber o que fazer e como fazer. Então, quando nós falamos do tzitzit, né, que são as franjas na lateral da veste, quando nós falamos do teflim, tá, que são a caixinha e toda aquela enrolação no braço, que existe um porquê, que existe um conceito, como é que as pessoas, os judeus, saberiam do que fazer se não tivesse o Talmud. Então o Talmud é o que faz o conceito poder se transformar em prática, então ele é extremamente importante. O livro mais estudado, eu vou chamar de livro, tá? Não é um livrinho, mas eu vou chamar de livro para nós entendermos. Mais estudado, por exemplo, nas yeshivot, quando as pessoas vão lá para estudar, para ser um rabino. Sabe que mesmo todo mundo tendo tanto desejo pela Kabbalah, a Kabbalah não é a mais importante, e sim o Talmud, onde consta tanto as leis consuetudinárias de costume, quanto as leis alimentares, quanto as leis de conduta e ética, enfim, tudo. No outro vídeo eu tinha comentado sobre a Halá, como é que nós saberíamos que momento, como fazer para tirar um pedacinho da massa e fazer o sacrifício, fazer a oferenda ao Eterno. Não é sacrifício, tá? É uma oferenda ao Eterno se nós não tivéssemos o Talmud. Então, nós vamos entrar agora no Talmud. Nós estamos no capítulo 14 da segunda parte, tá? E essa é a terceira parte do capítulo 14. Porque ele é extenso, eu resolvi dividi-lo para não ficar cansativo para vocês. Alguns assuntos não tem como, tem que ir direto. Mas aqui nós estamos vendo os pedacinhos de como é a estrutura do Talmud. Outra coisa, como é a estrutura do Talmud, do que me interessa? Pode ser que por conhecimento, mas se você realmente tiver vontade de ter o Talmud em hebraico, mesmo que ele tenha uma tradução em português e quiser compreender, mas onde é que está a Mishnah e a Guimará? A Mishnah e a Guimará estão aqui, mas onde é que está o comentário do Rashi, que eu gosto tanto do Rashi? O comentário do Rashi está aqui e por diante. É aqui que vai estar toda a explicação para que a gente compreenda e tenha uma diretriz, e tenha uma direção de onde estudar e o que é aquilo ali que nós estamos estudando. Onde estão os acréscimos, né? As Tosafot. Então, é isso. Vamos lá. A estratégia de tirar os óculos eu tô assim, ó. Tenho que tirar para ler uma coisa pequena, tenho que colocar para ver uma coisa bem de longe, e na verdade eu não enxergo bem de nenhum tipo. São 7 graus, de tudo misturado. Então vamos lá. O comentário do Rabbeinu Hananel. Essa página que a gente tem um exemplo aqui, não tem todos os comentários, não tem tudo que a gente vai ver que está escrito aqui. Não consegui achar naquela página, mas é assim que é, tá? Em muitos tratados, mas não todos, a edição de Virna, lembra Virna? A viúva aí. Vou até procurar aqui pra gente achar. Viúva e irmãos
Rom, eu ia dizer viúva e irmão, mas não é um só, então eu fui lá para ler para falar direito, tá? Então, a edição de Vilna acrescentou o comentário do Rabbeinu Hananel. Então, não é em todos, tá? Nesse comentário, geralmente, não existe um sinal especial para indicar uma citação do corpo principal do texto, assim como a gente viu nos outros. O Rabbeinu Hananel, filho de Cushiel, viveu na África do Norte no século XI. Seu comentário sobre o Talmud é um dos primeiros. Seu pai, que foi também seu professor, isso acontecia muito do mestre ser o próprio pai, e existem histórias onde contam assim, que quando o aluno, que era filho, ele não estava prestando muita atenção, então daí se contratava um mestre, um outro rabino, para ensinar o filho. Mas geralmente isso passava muito de pai para filho, e os filhos tinham muita admiração pelo pai. Então isso, né, continuava. Além do mestre já ser tido como um pai para os discípulos, para os alunos. Então imagina quando ele é o seu pai mesmo, né? Bom, foi aluno, tá? Nós estamos falando de Hananel. Foi aluno dos Guionim da Babilônia, na Babilônia. E os comentários do Rabino Hananel expressam principalmente a tradição exegética dos Guionim. Eu adoro interpretação exegética. A exegese tira toda a ilusão da nossa cabeça de muitas coisas, ela nos mostra como é que é mesmo, porque existe todo um processo da oração, um processo gramatical. Eu acho a exegese muito importante. E aqui, como nós sabemos, né, ele foi aluno dos Guionim, que foi das grandes academias mesmo, né? Diferentemente do comentário do Rashi, o Rabbeinu Hananel trata principalmente da interpretação de sessões inteiras, esclarecendo o conteúdo principal e nem sempre entrando em detalhes. Muitos de seus comentários aparecem no Aruch, Sefer e Aruch, do Rabi Natan ben Leriel, em Roma do século XI, e nas interpretações das Tosafot. Agora, é só isso, tá? Esse é o subtítulo sobre o Hananel. Agora, En Mishpat Ner Mitzvah. Onde está isso? Está aqui. En Mishpat e Ner Mitzvah. É esse compridinho aqui. Então é importante porque quem for realmente estudar vai saber o que tem aqui. Tem isso. Sempre terá isso. A En Mishpat Ner Mitzvah. En Mishpat oferece referência a obras halárricas primárias que tratam da temática da Gemara. A referência a En Mishpat no texto da Gemara é indicada por uma pequena letra de tipo quadrado, geralmente situada junto à opinião, que reflete a halahá finalmente aceita. Como as letras realmente são bem pequenas, aqui eu não consigo, às vezes, ver bem direitinho qual que é. Tentei até com lupa. Aqui tem uma... Aqui tá vendo que é maiorzinha ali, ó, né? E é quadrada, tá? Para quem, por exemplo, comprar esse livro e tiver todo o Talmud e quiser, vai entender. Vai saber por quê. Vai estar escrito aqui e você vai lá olhar. Ou você vai vir assistir o vídeo e vai saber que está lá. Eu tô um pouco rouca porque... porque fiquei com tosse. Fiquei com tosse. Vamos lá. Cada entrada no En Mishpat começa com uma grande letra quadrada seguida por uma letra quadrada menor ou várias letras quadradas pequenas. Ali eram várias letras quadradas normais. Todas referindo-se ao mesmo tópico. Quero lembrar a vocês que quando diz grande, letras grandes ou letras pequenas, não é letra maiúscula, tá? Não existe letra maiúscula no hebraico. Todas referindo-se ao mesmo tópico. As grandes letras de referência seguem-se consecutivamente do início ao fim do capítulo. E cada capítulo começa da letra Aleph, tá? E assim por diante, né? Aleph, Bet. No entanto, esse sistema de números de referência não tem mais relevância para o usuário.
As letras quadradas menores que se seguem a elas correspondem ao que aparece no corpo do texto. Em Mishpat, refere-se comumente a 3 obras de Alahá, ao Mishneh Torah do Rambam. Tá? Mishneh Torah é bem importante, talvez um dia eu traga aqui, que é escrito pelo Rambam. Quem é o Rambam? É Maimônides. Bom, ao Mishneh Torah do Rambam, ao Sefer Mitzvot Gadol do Rabi Moshe de Kossi, que é do século XIII, e ao Shulchan Aruch do Rabi José Caro, tá? Que é em 1400, 1500. A primeira referência é ao Maimônides. E agora nós vamos resolver uma coisa que aconteceu um outro dia aqui, que eu tive que acabar escrevendo na descrição. Bom, a primeira referência é ao Maimônides, geralmente reconhecida pelas iniciais de seu nome e título Rambam, acróstico de Rabi Moshe ben Maimon. Eu falei muitas vezes acróstico e aqui está escrito acróstico, mas na verdade isso é, um acrônimo, tá? Quando você consegue falar aquela palavra, tá? Você não diz assim R-O-M ou R-A-M-B, não, você fala Rambam. Então é um acrônimo. Acróstico é quando você tem as primeiras letras e elas são colocadas na vertical. Nesse momento aqui, acróstico de Rabi Moshe ben Maimon, eu não entendi porque está escrito acróstico. Mas vamos entender que alguma coisa pode ter mudado na língua portuguesa, que eu fiquei de fora, não sei. Então pode ser. Sua obra é indicada pela abreviação MEM, 2 Iud, e não é 2 Iud, é 2 coisinhas assim, tá? E MEM novamente, tá? Que é de Maimone. Depois vem a letra P, de Perek. Perek é capítulo, tá? E o número do mesmo por meio de uma letra. A isso segue-se a seção na qual esse capítulo se encontra. Por exemplo, Ilhot Tefilá, leis da oração. Aqui vamos aprender uma palavra. Brahá é bênção. Mitzvah é preceito. Quase que eu disse prefeito, é preceito. E tefilá é oração, tá? E finalmente a alahá específica naquele capítulo. Deve-se notar que não se faz referência explícita ao livro Mishneh Torah, no qual se encontra essa seção. Espera-se que o leitor saiba de qual dos 14 livros se trata. Então imagina só, espera-se que o leitor saiba de qual dos 14 livros se trata. É gente que estuda, é o povo do livro. Eu amo estudar, senão eu não estaria aqui, né? O segundo sinal são as letras Samer, Mem e Gimel, as iniciais de Sefer, Mitzvot, Gadol. Gadol é uma palavra que dá pra gente aprender também, é grande, tá? Este livro é ordenado pela ordem dos mandamentos, os afirmativos, assim, e os proibitivos, Yavin. Lavin, não é Yavin, é Lavin. E os símbolos referem-se à seção do livro e ao número do mandamento. Aqui são 248 preceitos positivos que devemos fazer e 365 preceitos negativos proibidos, tá? O terceiro sinal é para Shulchan Aruch. Como essa obra baseia-se na ordem do Arbaturim, que é uma obra alahrica mais antiga, também conhecida como Tur, a referência tem 2 propósitos. Refere-se tanto ao Tur quanto ao Shulchan Aruch. E é indicada pela abreviação Tet, Vav, Shin e Ain. Vou mostrar para vocês as letrinhas, ó. Vamos prender aqui. Estou mostrando aqui. Aqui, ó. Da direita para a esquerda. Tá vendo? Desculpe. Depois, é indicada uma das 4 sessões nas quais aparece a alahá específica. Orach Haim, Ioredea, Even Haezer e assim por diante. Depois, vem letras representando números, que indicam as subseções e parágrafos.
Há temas que não se encontram em todas as 3 obras. Nesses casos, apenas a obra ou as 2 obras em que aparece são indicadas. Este importante instrumento de referência foi criado pelo Rabi Yehoshua Boas, autor de Shiltei Agiborim. É muito mais do que um sumário, é muito mais do que um índice, né? É um mapa. É um mapa. Onde está o quê? Quem disse o quê? Quando disse quem falou o quê? Que viveu na Itália no século XVI. O autor tensionava escrever uma obra ainda mais extensa. En Mishpat iria incluir referências às autoridades halaicas mais importantes, enquanto Ner Mitzvah, indicada pelas grandes letras quadradas, seria referência a uma discussão mais extensa e mais profunda de questões halárricas e da relação entre o Talmud e as decisões halárricas. Esse plano nunca chegou a ser realizado e só as marcas de referência subsistem. Então é bem a cunho de curiosidade mesmo, de informação. Novo subtítulo: Torá Or. Vamos lembrar que Ner é vela e Or é luz. Or Ein Sof, a luz infinita. Torá Or, escrita principalmente pelo Rabi Yehoshua Boas, é um sistema de referência para citações bíblicas. Olha só, tudo a ver, né? Or. Mais tarde, outros rabinos suplementaram seu trabalho. Um pequeno círculo no texto talmúdico marca a primeira palavra da citação bíblica. A referência aparece em frente à mesma linha, no estreito espaço entre o texto do Talmud e os comentários do Rashi ou das Tosafot. Então, quando tem, é ali que está. Ela dá o nome do livro e o número do capítulo onde se encontra a citação, mas não o número do versículo. Se o mesmo livro foi previamente mencionado, ela usa apenas a palavra ibid. A palavra ibid é um shim com um mem. Masoret Hashas. Vamos olhar lá onde é que está a Masoret Hashas. Está, na verdade, ela está por aqui, ó. Ela está por aqui, tá? Esse é uma página que não contém muita coisa, Masoret Hashas, por isso é pequenininho. O que são? São textos paralelos e referências cruzadas a passagens idênticas em outros lugares do Talmud. São apresentadas num dispositivo de referência chamada Masoret Hashas ou Hashas. Às vezes, o texto paralelo é simplesmente o uso de certa expressão, e não uma questão de alahá ou toda uma discussão, ou também pode ser alguma forma ou tópico linguístico paralelo. É um adendo, né? É uma explicação a mais, é um plus. Explicações de palavras ou expressões individuais são citadas de várias obras, particularmente do Aruch. Frequentemente, a Masoret Hashas também contém emendas ao texto baseadas em fontes paralelas. A correção de um texto é assinalada com a abreviação Tzadik e Lamed. Ó, conheçam as letras quem não conhece. Da direita para a esquerda, Tzadik e Lamed. Significando Tsarich Liot. Lamed. Que significa tem de ser, antes da emenda. Quando não se tem certeza quanto à correção, mas existe outra versão significativa, há simplesmente uma nota informando que em outra fonte existe tal e tal.
Fontes paralelas são citadas de acordo com o tratado, o fólio e a página. Lembra? Ó, fontes paralelas são citadas de acordo com o tratado, o fólio, que é dos dois lados, e a página. Lembra? Aleph, né? 1, Aleph 2 ali, né? Não, o número, e aí Aleph, significando 1, vira aquele mesmo número, significando com o Bet, que significa o lado 2 do fólio. Fontes paralelas, então é isso aqui. Se a fonte paralela é do mesmo tratado, a nota diz leel, que é acima, tá? Quando a fonte paralela está na página anterior, é lekaman, tá? À nossa frente. E quando está numa página posterior? Nem todo tratado contém referência completa a cada paralelo de determinado assunto. Frequentemente é dada referência a uma das fontes, com a abreviação adicional, que significa Devesham Nisman. Então, a abreviação é Vav, Shin e Nun, significando que as outras fontes paralelas estão listadas ali. Geralmente, o Masoret Hashas é impresso em letras pequenas na tipologia do Rashi, tá? Já é diferente do outro, que era nas quadradas apenas, né? Do Rashi, na coluna, como cabeçalho, o Masoret Hashas, na margem interna da página. Passagens com referências cruzadas em Masoret Hashas são marcadas no texto do Talmud com um asterisco antes da primeira palavra. A referência é impressa no mesmo nível do asterisco. Quando não há espaço bastante naquela coluna, algumas dessas referências são posicionadas sob en mishpat, na margem externa da página. Imagina se não tivesse esse mapinha. A pessoa ia começar a ler e está tudo perdido. Está tudo perdido. Eles sabiam onde estava cada coisa. Eles foram formulando isso. Mas os estudantes que vieram depois, o rabino que estudou tinha que ficar explicando um por um. Essas coisas que organizadas nesse livro e em outros lugares também são extremamente úteis para as pessoas que estavam estudando se acharem. Mas, claro que elas tinham orientação rabínica. Eles já sabiam, depois foi colocado tudo aqui. Algumas das referências em Masoret Hashas aparecem entre colchetes. Lembra que o colchete é para várias coisas. Aqui também pode ser para isso, né? Lembra que tinha o parênteses, tinha o colchete lá no comecinho do estudo, para explicar anexos, para explicar palavras, para explicar expressões, para explicar várias coisas. Cada um vai ter o seu porquê. Significando que a referência foi acrescentada por sábios posteriores. Então, nesse caso aqui, na Masoret Hashas, esses colchetes aparecem para isso, tá? Para dar uma referência de que foi acrescentado por sábios posteriores, tá? Por isso eles foram mudando coisas no Talmud, né? O Masoret Hashas também foi compilado pelo Rabi Yehoshua Boas. Ele estabeleceu o sistema e a sua formulação, e as principais características desse sistema foram preservadas até os dias de hoje. Ao longo das gerações, certos sábios o aprimoraram, acrescentando grande número de novas fontes. Muitos dos acréscimos foram compilados pelo Rabi Isaías Pic-Berlin, o rabino de Bereslav, durante o século XVIII. Olha, estamos indo mais para frente. A maior parte de seus acréscimos é indicada entre colchetes. Então aqui nós já vamos parar. Daí o próximo vídeo vai ter Rotter Abá, que é aqui. Deixa eu mostrar os pedacinhos que faltam, tá? Falta nós vermos então o que é aqui, esse pequenininho, o que é esse outro aqui, de baixo, aqui, o que é aqui. Veja que tudo é muito culpado, ó. Olha só.
tudo é muito utilizado, muito ocupado, muito econômico. Econômico como a própria língua. Nada se perde, o que não cabe num lugar, eles colocam em outro e tal. Gostaram, gente? Estão gostando do Talmud? Não é tão por enquanto, mas nós vamos chegar nas leis alimentares e outras coisas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, Saharaim Tovim, até mais. Shalom.